ações assim. Então esse ano teve um penumbral da Lua e o total do Sol. Agora o próximo é só em outubro. Vocês sabem Ah. que a galera aí religiosa tá empolvorosa que esse eclipse, segundo muitos, e aí vem esse negócio aí do ataque Mas- do Irã. Pera aí. Aí eu quero ver você. Cadê o Deus de vocês? Começou o eclipse. E os caras falam, começou a tribulação. Aí o Irã ataca. E agora, como vocês explicam? O mundo vai acabar em quanto tempo? Cara, isso aí é uma coisa muito interessante de eclipse, porque se você pegar na história, Sempre foi Na assim? história. Sempre foi assim. É. eclipses eram sempre ligados à morte de rei, É mesmo? a início de guerra, a paralisação de guerra. Teve guerra na antiguidade que ela já foi paralisada por conta do eclipse. Porque achavam que era o quê? Porque eles Os não deuses? sabiam, pensavam que ia ser o fim do mundo mesmo. Cara, nós vamos ficar aqui guerreando e o mundo acabar, então parava a guerra. No Era- antigo nórdico é o Ragnarok, né? É? É o fim do mundo. Isso aí. Então, sempre foi ligado a mau presságio, coisa do tipo, entendeu? Então, eclipses ao longo da história, se você pegar e estudar, desde a antiguidade, astecas, maias, egípcios e tudo mais, eles sempre retratam os eclipses com alguma coisa meio ruim que acaba acontecendo. Eclipse e cometa são É. as duas coisas que estão ligadas a Cometa isso. também, eu já vi, cara, é uma coisa impressionante no céu, velho. É uma coisa que eu penso os povos antigos vendo aquela parada, um negócio, um rastro enorme assim, eu vi saindo de uma floresta. É muito assim, legal. cara, é muito legal. Aliás, vamos colocar como que é o eclipse com a Terra plana aí, como que fica o modelo Esse da aí é sombra, é o muito melhor de legal. todos. É. Você já viu, né? Aquele... Tem que dar uma provocadinha, né? Mas então tem isso. Então eclipses foram sempre ligados a isso. E nesse momento que a gente está vivendo, né? Acabou de ter um eclipse e agora tem esse Mas ataque. tem, aí. mas tem um ponto que é interessante. Cadê as vezes em que teve as merdas acontecendo e não teve nada especial isso aí. acontecendo? Ninguém lembra. Como assim? Aconteceu o eclipse, essa parada, e não... Não. Às vezes, sei lá. Ah, quando teve guerra... Guerra, não sei o quê, e não teve eclipse, não teve terremoto, não pandemia, teve né? nada. Pandemia não teve E nada aí? avisando. Por isso que é um Ninguém negócio lembra. interessante. Isso aí que o Filipão tocou é um negócio muito legal. Porque, por exemplo, Isso é viés de confirmação. É. Você Muita faz, gente- você faz a interpretação depois do que já aconteceu. É que nem o código da Bíblia, não sei se já ouviu falar no código da Bíblia. Os caras pegaram o texto original em hebraico, que cada letra corresponde a um número também, jogou no programa de computador e ele começou a analisar um monte de coisa e começaram a achar 11 de setembro, aviões, terroristas, Ah, tudo. sim. Que já tinha acontecido, né? Só que os caras Engenheiro de obra pronta. não conseguem prever pro futuro, porque, cara, lá dentro tem... Cara, combinação de qualquer palavra que você quiser, concorda? Sim. Você vai combinando, você pode achar sacane, perda de peso, sei lá, treino do Cariani. Ó, sabia que já tava programado. já que estava ia ali fazer. Já tava ali. escrito. Já estava escrito. Aliás, vou falar disso ou não? Falando. Você parou? Não, parei não. Ué, eu vi o Cariani reclamando aí, alguma eu coisa? sei, eu O que sei. ele falou? Hã? Ele falou o quê? Que você sumiu ou não? Não, cara, eu explico aí. Tá, Quer que depois eu explico. Tá bom. Então fica aí a explicação depois. Não, mas mesmo. o ponto que eu tava falando é... Quantas vezes teve guerra, desastre, não sei o quê. Ah, e sim. não teve eclipse, não teve nada disso bizarro. É isso. E aí a gente não lembra. A gente, eu digo humanidade, né? Isso aí tem uma coisa muito interessante, cara. Por exemplo, né? O pessoal fala assim... Ucrânia e Rússia. É. Teve algum eclipse? Foi em 2 anos atrás, não teve nada, né? Teve eclipse, cara, porque todo ano tem. Mas ninguém justificou com eclipse, né? O pessoal tem falado assim, né? Não é essa imagem não, Lene, é uma imagem da... Eclipse, coloca assim, escreve aí, eclipse na Terra plana. Que aí você vai que ver aí a vai imagem. aparecer a sombra do... Por exemplo, muita gente tem falado porque tá tendo a tal das explosões solares, e aí tá tendo terremoto e tal, não sei o quê, e o pessoal sempre tenta encontrar uma correlação entre isso. Que pode até existir correlação. Em relação a? Não, que pode até existir correlação. O problema é ter uma relação de causa e Uma efeito. casualidade, exatamente. Então, o que acontece? Essa imagem. Essa aí. Essa imagem é perfeita. É a sombra da Terra na Lua, é isso? Seria sim o eclipse Se a da gente Terra vê um plana. negócio desse, tá comprovado que a Terra é plana. Se você vê desse jeito aí, você pode Nossa, acreditar. velho, eu queria vocês vendo um eclipse desse e falando, Aí você pode os ter caras tava certeza que- certo, velho. Tanto que você sabe que o eclipse da Lua, na verdade, é uma das provas que a Terra é redonda. Exato, Porque né? quando você tira várias fotos e faz uma composição, você vê a sombra da Terra redondinha. Mas aí, Exatamente. qual é a justificativa dos terraplanistas pra não se... Não tem. Aí, Não eclipse tem. eles Eles sempre fogem, inventam cara. alguma coisa. Eclipse eles correm. Que também é... Tem alguns momentos Que eles mais correm é específicos vulcão. do ano. O que mais corre é vulcão. É vulcão, Mas não foi num eclipse. eclipse que provaram alguma teoria também? Que foi... Relatividade geral. Ah, foi isso, né? Curvatura da... É difícil explicar essa parada ou não? Não, cara, a luz ela vai passar no Sol
a luz das estrelas, ela vai passar perto do Sol e vai sofrer um desvio. Aí você, durante 6 meses antes, você Que vai... é por causa da gravidade. Isso, mas olha só, 6 meses antes, no mesmo local do eclipse, você vai tirar várias fotos com o telescópio. À noite? E ver a posição das estrelas. Aí você viu ali. No dia do eclipse, quando o Sol der a totalidade, vai ter algumas estrelas que serão brilhantes o suficiente para você ver ali, junto com o Sol. Aí você tira as fotos. Aí você compara a foto de 6 meses atrás, por exemplo, não só 6 meses, mas ao longo do tempo. Você vai comparando as estrelas, a posição delas antes do eclipse e durante o eclipse. Aí você vai ver que tem um desvio. Esse desvio você pode calcular, prever ele com a teoria de Newton, gravidade de Newton. Você tem outras maneiras que, sei lá, o plasma do Sol ali pode refratar um pouquinho, sabe? Quando muda de água, a luz, quando muda de um meio para o outro, que aí refrata um pouquinho. Igual quando bota um lápis no copo. Sei, que parece que ele tá então, tudo isso você considera. Aí tem a conta que você faz pela relatividade geral. O valor que dá do desvio quando você faz a conta bate certinho com a relatividade geral. E foi aqui no Brasil, não foi? Em nossos lugares foi. Isso aí é legal, essa história é legal, porque em 1915 o Einstein tinha feito toda a conta. E 4 anos depois, em 1919, teve um eclipse total do Sol. Aí veio uma equipe aqui para Sobral e foi uma equipe lá para Ilha do Príncipe. E aí, com as imagens que eles fizeram e tudo, comprovaram. É a primeira. Teve discussões e tal, mas assim... Depois, em outros, também fizeram outros. Nesse agora fizeram também. Nesse agora fizeram. No de 2019, no Atacama, que eu tava lá no Eclipse do Atacama com o ESO, é porque lá eu fui convidado pelo Observatório Europeu do Sul, né? Fica no Atacama. Do meu lado tinham, aí era profissional mesmo, não era amador não, é um negócio profissional. Eles estavam fazendo lá o teste da relatividade. Porque você faz, se você fizer várias vezes, você tem vários dados. Então, claro. Aliás, eclipse, isso é uma coisa legal de falar, que o eclipse total do Sol, um pouco diferente daquele anular, né? O anular ele não tem tanta coisa científica para ser feita. Já o eclipse total tem. Além desse lance do desvio aí e tudo mais, de comprovar a relatividade, é um dos únicos momentos que a gente consegue ver a coroa do Sol. Que é a atmosfera solar. Pô, a gente coloca não essa vê. imagem, tem uma imagem bonita que tá bem como se fosse escuro e tem aquele... Cara, é demais essa imagem. Cara, é muito bonito. Mas deu pra ver olho nu nesse, cara. Não, mas eu ia falar isso. É com câmera muito ferrada pra fazer essas imagens? Então, aí depende. Vamos ver a imagem que ia colocar, porque o problema é que tem processamento nessas imagens. Tá? Mas igual disse o Felipe aqui, a olho nu você vê muito bem a coroa. Você já vê ela a olho nu. E aí o pessoal usa, logicamente, câmeras especiais, porque como é um dos únicos momentos para estudar a coroa, então você faz as imagens da melhor forma possível, com filtros diferentes, para estudar a coroa. E outra coisa muito legal, que... Temperatura. Tem um negócio ali. E o lance é o seguinte, dependendo de como está o Sol, a coroa ela é muito diferente. Ah, é? Então, por exemplo, o eclipse de 2017, lá nos Estados Unidos... Depois teve 2019 também lá no Atacama. Foram eclipses em que o Sol estava mais tranquilo. Tava quietinho. Tava quieto, que a gente chama. Quiet. Não é essa imagem, não. Não. Coloca Solar Corona. Solar Corona. Corona. Esse eclipse de agora, o Sol tá chegando no máximo da sua atividade. E a coroa muda. Então tem as maneiras que a coroa fica por conta da atividade do Sol. Então isso é uma coisa científica muito... Tem pessoal que vai para lá só para estudar a coroa solar. Desculpa a ignorância, mas não dá para você fazer esse estudo bloqueando o centro do Sol com... É o coronógrafo. Que a galera chama de cornógrafo. Será que é essa daí que vocês estavam falando? Não foi essa aí não é de agora, mas essa aí é uma... Mas mostra a ideia. Isso. O que são essas faixas saindo para cá? É a coroa, é a atmosfera solar. É o vento solar? É a atmosfera. É a atmosfera do Sol sendo perturbada ali pela radiação. E a radiação, ela depende de como que está a atividade no Sol. Então, esse padrão aí que você está vendo, que a gente chama de padrão bipolar, que parece que tem duas coisas um do lado da outra. Essa aí é de quando o Sol está quiet, está quieto. Agora, você pegar uma de agora, você vai ver que ela é muito mais caótica. Então tem essa diferença, o pessoal estuda isso, e o que isso causa diferença e tudo mais. E eu vi numa live sua você falando que essa atividade solar, ela se repete, não é de agora, não é só agora. A cada 11 anos. Aumenta, diminui, a cada... É um ciclo de 11 anos. E essa daqui nem é da mais alta, tinha umas antigas que tem coisas mais altas aí bem mais altas. Sabe que foi um brasileiro, né, que ajudou a identificar o ciclo de 11 anos. É mesmo? Através da astronomia amadora. O Gianni Colini, na verdade.
Eu já levei lá no meu podcast o Ednilson, que é um cara aqui, que ele tem a folha original, onde o Giannicolini, Ficava com um vendo o telescópio sol. de 50 milímetros só. Cara. Como que você faz isso? É a coisa. Essa aí é de agora. Você vê que é Nossa, que uma coroa lindo, muito cara. mais caótica. É. Entendeu? Ela é bem diferente da outra. Então, tá. Muito louco, né? É muito louco. Cara, é incrível. O Giannicolini, cara, aliás, isso é um trabalho que qualquer astrônomo amador pode fazer. Ele tinha um telescópio de 50 milímetros e todo dia ele projetava o sol na parede. Ficava contando mancha Mas E ele solar. contava as manchas. Como projetar? Aqui tá o telescópio. Isso. Como se projeta na parede? Você mira no sol, Mira no sol e você não aponta vai pra olhar, parede, né? Ah. Então você joga na parede branca. Ah, E aí ele ia lá e contava as manchas. Então, sei lá, hoje, dia 15 de abril, Sei. 10 manchas. Amanhã, 20 manchas. Tal, ia Pô, contando. mas pensa em quanto tempo a pessoa É. fazendo isso pra chegar ao nível de, olha, nossa, tem um Décadas, ciclo de 11 anos do cara. sol. O papel dele, original, o cara levou lá, cara, você abre assim, a coisa mais linda, cara. e o cara todo dia. Todo desde a dia, década velho. de 50, cara, Olha isso. fazendo essa medição. E esse trabalho O que a continua falta até de hoje. sexo faz numa pessoa, né? Mas era antes, pô. Né? Era antes, não tinha, não antes. tinha Twitter pro cara tinha- ficar xingando É. lá. Twitter pra ficar Não tinha enchendo o saco. distração, não né, tinha, velho? pô. Mas é um trabalho muito legal do Giannicolini, cara, que ele ajudou a descobrir. Aí você descobriu, quando você vê tudo assim, você vê que tem um ciclo que dura aproximadamente 11 É igual anos. também os catálogos de estrelas, né? Se pegar a galera mais antiga ali, tu vê um catálogo na mão, cara. Aí tem quantos? Tem 35 mil estrelas. Pensa, uma Que nem pessoa biólogo, sozinha os caras contando encontravam 35 uma nova mil. espécie, eles desenhavam a parada, né, cara? Mas na astronomia também era assim. Também? Tem. Até não ter foto, como que fazia? Aqueles desenhos antigos de O cometa, próprio Galileu, né? velho. Cometa, O próprio Galileu galáxia. desenhava muito. Verdade, cara. Desenhava a lua, as observações do Galileu era tudo desenhando. É. Então era Saturno, né? Quando ele olhou no Saturno, ele desenhou. Então Era desenho. era assim. Então o eclipse solar ele tem o lance da relatividade, tem esse lance da coroa. Depois a gente pode até mostrar que foi a APOD. Depois eu explico o que é o Tá. APOD de ontem, foi do brasileiro que Foi tava. brasileiro, é. É, do Davi. A gente até fala dele. E aí tem a parte biológica, que é muito Que é muito legal legal. também. O que dos Os animais? bichos ficam todos dos doidos, bichos. Então, porque eles não entendem. Porque eles acham que tá não anoitecendo e tal. Mas se você parar pra pensar, até a gente, como animal. A gente fica maluco. A gente também não fica A maluco. gente fica maluco na hora, gritando e tal, é. Tá igual os animais A gente ali. fica. né? Mas tem pesquisadores que vão no eclipse e eles não olham para o céu. É, eles olham pro Eles só pros ficam animais. estudando os animais. Então tem estudos muito interessantes de Onde abelha. Mas onde vocês estavam, deu pra ver algum movimento de animal lá também ou não? Então, o parque que a gente estava ali atrás, a gente estava atrás do hotel, não tinha tanto bicho, né? Eu não Pássaro, percebi. vocês não viram? Não, então, a gente tava olhando pro eclipse em vez de olhar pros animais. Mas barulho assim também de aves, essas coisas, não teve Não um- cheguei a perceber Eu não cheguei a nenhum. perceber, Fiquei mas- olhando o eclipse o tempo Mas todo. você falou de abelha, o que acontece com as abelhas? Abelha, cara, tem pessoal que vai estudar abelha durante o eclipse. Porque elas mudam o comportamento. Às vezes produz mais mel, às vezes produz menos. Aí você vai perguntar assim, mas e aí o que eu faço com isso? Você por exemplo, imagina que a abelha produz mais mel durante o eclipse. O que você faz? E simula o eclipse pra... Simula o eclipse. Ah, rapaz. Entendeu? Então Aí o você pessoal aumenta vai a produção estudar. de mel. Eles vão estudar os bichos, cara. Eu lembro que eu fui no eclipse de 94 aqui no sul do Brasil e tinha uma galera estudando abelha do meu lado. E eu falava, olha lá, não, cara, agora é a principal hora, não posso... O cara olhando Cara. o eclipse acontecendo aqui, o cara não tirou o olho, ficava olhando a abelha, monitorando que tava a abelha. E esse de E as 94... abelhas colocando um filme... um rolo colocando de... vidrinho. vidrinho pra ver o eclipse. E esse de 94, por exemplo, aqui no Brasil, ele passou em cima do Parque do Iguaçu, que é basicamente um zoológico. É. Então foi um lugar onde se estudou muito. Lá nos Estados Unidos eu estava lendo já que teve grupos que foram para determinados locais lá para estudar os animais. Então, o comportamento dos animais, a coroa, a relatividade, tem muita coisa científica num eclipse total do Sol. Por isso que ele é tão perseguido, tão caçado pelo Além da pessoal. beleza, né? Além de ser uma de coisa só assistir e tal. maravilhosa, né? Então,